Eu fico triste, porque eu vejo muitos pastores que hoje estão andando com um carro bom, com um terno bom, com um perfume agradável e com a esposa parecendo uma Cinderela desfilando pelo meio da igreja, e porque o salário dele está bom e está caindo na conta dele, ele não está mais preocupado com o nível espiritual da igreja. Eu fico triste com isso. Fico muito angustiado, porque se o nosso nível de espiritualidade baixar, a incidência de operação, sinais e maravilhas também vai baixar. Porque ainda que nós venhamos baixar o nosso nível de santificação, o nosso nível de compromisso, Deus não vai baixar o nível de santidade dele. Ele vai continuar sendo o mesmo. Ele não vai baixar o nível dele. Não vai. Deus não negocia o nível de santidade dele só para tentar encher o céu de crentes que estão de qualquer maneira com o nível espiritual lá embaixo, que só querem pregar para massagear o ego e trazem confusão e falam do arrebatamento de forma distorcida e fala de santidade de forma distorcida e fala do que é compromisso com Deus de forma tudo distorcida, em outras palavras, deixando tudo liberal. Só que você perdeu a referência, você saiu de Jerusalém, você está caminhando para Jericó e você está com a confusão mental e você diz: meu Deus, o que é que eu estou fazendo aqui? Eu tenho que ser mais livre como uma borboleta, eu tenho que voar, eu tenho que sair fora desta prisão, eu não quero saber de nada disso não, eu estou perdendo tanto tempo da minha vida. E muitos se arrebentam, perde o destino do céu, perde a confiança na Bíblia, perde a força de orar, perde a força de jejuar, porque tem confusão mental, confusão espiritual. Nesta noite Deus está te chamando: volta para Jerusalém enquanto há tempo, volta para Jerusalém, volta para Jerusalém enquanto há tempo, volta para Jerusalém, pelo amor de Deus, volta para Jerusalém, pelo amor de Deus, volta para Jerusalém, pelo amor de Deus. Volta para Jerusalém nesta noite. Deus está te chamando: volta para Jerusalém, volta para Jerusalém, volta ao primeiro amor, volta ao primeiro amor, volta ao primeiro amor, volta! Oh glória, oh glória, Orianda Labaia. E o Senhor revelou esta palavra para mim. Eu quero começar esta mensagem pedindo para você perguntar a quem está aí ao teu lado: qual é o teu nível espiritual? Pode perguntar: qual é o teu nível espiritual? Sabe por que eu estou fazendo essa pergunta? Porque a Bíblia começa a citar esta parábola da seguinte forma: e descia um homem de Jerusalém para Jericó. Descia. É por isso que a Bíblia diz que aquele homem descia de Jerusalém para Jericó. O que ele foi fazer em Jericó? A cidade de Jericó é conhecida como a cidade mais antiga do mundo e é uma rota de comércio. E lá existe muita perfumaria até hoje. E naquela época não era diferente. Muitos passavam por Jericó, tanto que o nome de Jericó significa fragrância suave, cheiro agradável. Talvez ele passasse por ali para buscar especiarias. Talvez aquele homem quisesse passar por Jericó para comercializar alguma coisa, mas ele tinha que descer para Jericó, ele tinha que descer. Ele estava lá em Jerusalém, lembra comigo? 750 metros acima do nível do mar. Jerusalém, Jericó é lá embaixo. E ele estava descendo. Eu estou muito preocupado com a igreja brasileira, porque o nosso nível está baixando. Quando alguém vai viajar, uma das primeiras coisas a se fazer é conferir o nível da água, do arrefecimento do motor e o nível do óleo. E infelizmente eu escuto pregar muito sobre prosperidade, sobre um tipo de amor descomprometido com a santidade bíblica, muito oba-oba e muita alegria e um teor de liberou geral, e não se está mais conferindo qual é o nível de espiritualidade, o nível de oração, o nível de jejum e o nível de santidade. E a igreja brasileira está decaindo no nível pior do que o nível da igreja norte-americana, do que a igreja alemã e do que a igreja australiana. Nós estamos baixando o nosso nível. Nós não oramos como nós orávamos antes. Nós não jejuamos como nós jejuávamos antes. Nós não somos mais sérios como nós éramos antes.
não temos mais compromisso com a palavra que a gente solta da boca para fora. Tem gente que promete fazer uma coisa e não faz. Tem gente que promete que não vai fazer aquela coisa e faz. Por quê? Porque o nosso nível de verossimilhança, o nosso nível de verdade, o nosso nível de posicionamento, está baixo. E eu fico triste, porque eu vejo muitos pastores que hoje estão andando com um carro bom, com um terno bom, com perfume agradável e com a esposa parecendo uma Cinderela desfilando pelo meio da igreja, e porque o salário dele está bom e está caindo na conta dele, ele não está mais preocupado com o nível espiritual da igreja. Eu fico triste com isso. Fico muito angustiado, porque se o nosso nível de espiritualidade baixar, a incidência de operação, sinais e maravilhas também vai baixar. Porque ainda que nós venhamos baixar o nosso nível de santificação, o nosso nível de compromisso, Deus não vai baixar o nível de santidade dele. Ele vai continuar sendo o mesmo. Ele não vai baixar o nível dele. Não vai. Deus não negocia o nível de santidade dele só para tentar encher o céu de crentes que estão de qualquer maneira com o nível espiritual lá embaixo. É por isso que eu faço essa pergunta, fiz essa pergunta. Quem está ao teu lado, que responda. Qual é o nível de espiritualidade? Porque você perguntou para uma pessoa, mas essa pessoa também perguntou para você. Nós estamos nos questionando qual será o nosso nível de espiritualidade. Qual é o nosso nível? A Bíblia Sagrada mostra que aquele homem descia de Jerusalém para Jericó. O que é que ele foi fazer lá? Jericó é uma cidade perigosa. Jericó é uma cidade amaldiçoada. Jericó é uma cidade reprovada. Jericó representa uma fortaleza intransponível. A primeira fortaleza que Josué teve que enfrentar para chegar até a terra prometida se chama Jericó. Jericó. Mas aquele homem está descendo. E ele vai descendo. Eu vou para Jericó, eu estou descendo. E você sabe que quando é descida, parece que é mais agradável, gasta menos gasolina, demanda menos esforço. Para descer tudo é bom demais. E tem tantas pessoas que estão descendo espiritualmente e não estão medindo as consequências, e estão vendo que a vida espiritual está descendo, 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 e não se policiam mais, não avaliam mais qual é o seu nível de espiritualidade, e vai baixando o nível, vai baixando o nível. É verdade, nós muitas vezes contemplamos no nosso próprio comportamento como crente, comportamento que os nossos pais da fé não se comportavam assim. É tanta brincadeira, chocarrice, meninice e até piada. E isso mostra o nível de espiritualidade da nossa igreja de hoje, de nós como crentes hoje. É assim, e vai baixando o nível, e vai baixando o nível. Daqui a pouco nós vamos baixar o nível tanto de maneira que não se verá mais a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. E Deus nos chamou para ser sal da terra e luz do mundo. É por isso que nós temos que nos preocupar com o nosso nível de espiritualidade. Nosso nível de espiritualidade. E aquele homem descia de Jerusalém para Jericó. Pastor, o que ele foi fazer lá? Parece que eu vejo o Espírito Santo questionando: o que a minha serva está fazendo nas redes sociais, quando ela poderia estar orando? O que o meu servo está fazendo no YouTube, quando ele poderia estar estudando a minha palavra? O que o meu escolhido está fazendo ali, na roda dos escarnecedores, quando ele conhece o Salmo 1, como o pastor Fabrício Beata mesmo pregou aqui na vigília? O que ele está fazendo lá? Está baixando o nível. Aí eu pergunto para vocês: que comunhão tem entre a luz e as trevas, entre Deus e Belial, entre o que é santo e o que é profano? Mas quando a gente está nessa descida de Jerusalém para Jericó, daqui a pouco nada mais é pecado. Eu sei que tem gente que olha para mim e pensa que eu estou exagerando. Eu sei que tem pessoas que olham para mim e pensam que eu estou aqui tentando impressionar, ou tentando fazer nome ou fazer sucesso. Pelo amor de Deus, eu faria muito mais nome e mais sucesso se eu pregasse uma mensagem motivacional, dizendo: todo mundo vai para o céu, você nasceu para vencer, você é extraordinariamente na mão de Deus, você é um vitaminado de Deus, sorria, Jesus te ama, coisa parecida. Eu ia ganhar muito presente dentro da igreja. Todo mundo ia passar a mão na minha cabeça e todo mundo ia me abraçar dizendo: esse aí é um homem de Deus mesmo. Vamos para churrascaria, pastor, vamos para sorveteria, vamos para pizzaria, tudo é por minha conta. Eu sei que seria muito mais fácil, mas Deus é minha testemunha que eu estou preocupado com o nível de espiritualidade que os meus filhos vão herdar. Os meus filhos vão herdar um nível de espiritualidade. A minha família, pastor, por favor, não é bem assim.
Nós estamos no século 21. Nós temos que nos modernizar. Até que modernizar não é tão perigoso. O pior é quando nós não nos modernizamos apenas modernizando, mas nós nos mundanizamos. Isso é o pior. E daí a gente vai baixando o nível. Igual quando o sapo está sendo cozido dentro da panela. No começo a água começa a ficar morna e o sapo diz assim: essa água está morna, está gostosa, mas parece que está esquentando, eu tenho que sair daqui. E a água vai esquentando, ele tenta escapar, mas eu vou conseguir escapar. Mas eu estou sentindo uma preguiça tão grande, daí a água começa a ferver. Ele começa a se debater desesperado. Daqui a pouco já não é mais a vida dele que faz ele se debater. É o sistema nervoso autônomo do sapo que começa a tremer e vibrar, que ele não consegue sair. E ele morre. É desse jeito que nós vamos baixando o nível. Escuta aqui, ó. Alguém já viajou para Santos ou para o Rio de Janeiro? Levanta a mão assim. Ou para o Espírito Santo? Lá nós temos uma altitude mais baixa. O que acontece quando você viaja para essas cidades que tem uma diferença de altitude? O que acontece? Quando nós estamos baixando o nível, quando nós estamos descendo na altitude, a primeira coisa que acontece, aumenta a pressão. A pressão atmosférica aumenta. O lugar quando é mais alto, a pressão atmosférica é menor. No lugar mais baixo, a pressão atmosférica é muito maior. Em Jerusalém, a pressão atmosférica é de aproximadamente 0,5 kg/força por centímetros quadrado. Lá em Jericó, é quase o dobro disso. A pressão é muito grande. Sabe o que a Bíblia está nos ensinando através das ciências da natureza? Que quando você se afasta de Jerusalém, quando você está descendo e baixando o teu nível na direção de Jericó, ao invés de você pensar que as coisas vão aliviar, ao invés de você pensar que você vai ser mais feliz, ao invés de você pensar que você vai ser livre, a pressão vai aumentar. Você não quer a pressão da doutrina, você não quer a pressão da santificação, você não quer a pressão da oração, você não quer a pressão do compromisso. Você vai ter que aguentar a pressão de Satanás, a pressão do mundo te apertando, a pressão dessa enfermidade. Deixa eu te alertar, quanto mais você se afasta de Jerusalém, mais a pressão aumenta. A pressão aumenta. No começo é 1000 maravilhas, porque você está descendo, mas quando você vai descendo, a pressão aumenta, e você diz: meu Deus, eu quero fazer igual o filho pródigo, levantar-me-ei, irei ter com meu pai, mas você não consegue mais, por causa da pressão que te empurra para baixo. Você quer voltar para Jerusalém, mas você não tem mais ânimo. Tem gente aqui nessa noite que está desviado. Quantas vezes o Espírito de Deus toca para a pessoa, levanta a mão: eu quero reconciliar, eu quero fazer um concerto, mas a pressão atmosférica é tão forte, porque a pessoa está presa em Jericó, a pessoa está trancada em Jericó e não consegue fazer um propósito com Deus. Porque quanto mais baixo você vai, maior é a pressão atmosférica. Quanto mais longe você vai de Jerusalém, maior é a pressão. Satanás te pressionando, os homens te pressionando, as lutas te pressionando, e você vai se sufocando, e você vai se perturbando, e você vai perdendo as forças de viver. Quando menos se espera, você está igual aquele homem jogado na beira do caminho, quase morto. Por quê? Por causa da pressão, que quando você se afasta de Jerusalém, a pressão é maior. E por causa da pressão que é maior, quando a gente sai de Belo Horizonte e vai para Vitória, ou vai para o Rio de Janeiro, ou vai para Santos, que é uma cidade na altitude do nível do mar, qual que é o segundo sintoma? Nosso ouvido parece que tranca. Não é verdade? Por que parece que nossos tímpanos se perturbam e se trancam, e a gente faz assim, ó, para ver se destrava? Quem já teve essa sensação? Por quê, pastor? Por causa da pressão atmosférica que é maior. Os seus tímpanos são pressionados. Sabe o que acontece quando você se afasta de Jerusalém? A tua audição fica comprometida e você não consegue mais ouvir a voz de Deus. Tem pastores que não ouvem mais a voz de Deus, eles não querem mais pregar santidade nos púlpitos. E quando Deus usa o irmãozinho de chinelo de dedo, a irmãzinha que não é pastora, que não é pastor para pregar a doutrina, o pastor, porque ele é o doutor, ele é o dono da igreja, ele fala assim: arranca esta mulher daí, arranca essa psicopata exagerada, escandalosa, fanática, deixa eu pregar, porque eu sou o pastor. Acontece que ele se afastou de Jerusalém faz hora, ele já tem pacto com Jericó, e ele não prega a doutrina e não quer que ninguém mais pregue, porque ele não ouve mais a voz de Deus, não escuta mais. Olha aqui, quando a casa de Eli não queria mais escutar a voz de Deus, quando a casa de Eli não queria mais ouvir a voz de Deus, a
Bíblia Sagrada diz que a visão de Deus era rara, não havia visão manifesta, Deus não falava mais. Mas Deus encontrou um substituto para a casa de Eli. Que Deus tenha misericórdia de mim. Aqui nesse púlpito eu falo com muita seriedade. E peço que você preste atenção no que eu vou te falar. Quando nós estamos nos afastando de Jerusalém e nós não queremos mais ouvir a voz de Deus, e nós nos tornamos tão rebeldes quanto a casa de Eli, Deus nos corta, nos arranca fora, joga no fogo e coloca outro no nosso lugar. Não é gostoso isso, mas é verdade. Amém? Deus corta. É difícil você escutar no evangelho de hoje em dia que é uma cobertura de chocolate com chantilly. Eles não vão falar isso, mas Deus corta. Deus corta. Quando nós não queremos ouvir a voz dele, o que nós vamos reproduzir no altar se não for o que Deus falar? Sabedoria humana? Teologia? Exegese? Hermenêutica humana? Não, o povo não quer saber disso. As almas não precisam disso. As almas precisam do poder de Deus e de ouvir a palavra de Deus. E só vai ouvir quem tem ouvidos e não está saindo de Jerusalém, descendo e baixando o seu nível espiritual. Baixando o nível espiritual. Tudo começa com a pressão atmosférica que vai aumentando, prejudica a audição e depois, quanto mais baixo for, tem um lugar no mundo que é considerado o lugar mais baixo da terra, o Mar Morto. É 400 metros abaixo do nível do mar. O senhor me corrija se eu estiver enganado. Quando você está descendo ali parece que dá um delírio, uma sensação de ânsia de vômito. Por quê? Porque falta oxigenação no cérebro. E quando você está abaixando o nível em termos de altitude, você começa a ter confusão mental. Escuta aqui, ó. Quando você começa a se afastar de Jerusalém, você começa a ter confusão mental. Você não consegue mais ouvir a voz do teu pastor. Você já não quer mais comer o arroz e o feijão pregado na Deus e Amor. Você quer comer somente aquela comidinha fast food, dos pregadores bonitinhos, dos pregadores que falam bem, dos falsos profetas. Tem uma cambada de bandido por aí, falo isso mesmo, que só querem pregar para massagear o ego e trazem confusão, e falam do arrebatamento de forma distorcida, e falam de santidade de forma distorcida, e falam do que é compromisso com Deus de forma tudo distorcida. Em outras palavras, deixando tudo liberal. Só que você perdeu a referência. Você saiu de Jerusalém, você está caminhando para Jericó e você está com a confusão mental e você diz: meu Deus, o que é que eu estou fazendo aqui? Eu tenho que ser mais livre como uma borboleta, eu tenho que voar, eu tenho que sair fora desta prisão, eu não quero saber de nada disso não, eu estou perdendo tanto tempo da minha vida. E muitos se arrebentam, perdem o destino do céu, perde a confiança na Bíblia, perde a força de orar, perde a força de jejuar, porque tem confusão mental, confusão espiritual. Nesta noite Deus está te chamando: volta para Jerusalém enquanto há tempo. Volta para Jerusalém, volta para Jerusalém enquanto há tempo. Volta para Jerusalém, pelo amor de Deus. Volta para Jerusalém, pelo amor de Deus. Volta para Jerusalém, pelo amor de Deus. Volta para Jerusalém nesta noite. Deus está te chamando: volta para Jerusalém. Volta para Jerusalém. Volta ao primeiro amor. Volta ao primeiro amor. Volta ao primeiro amor. Volta. Oh glória, oh glória, orianda la baia, alabacanda la baia. O bom samaritano está passeando aqui hoje. O bom samaritano está passeando aqui hoje. Ele está curando feridas, ele está cicatrizando feridas, ele está levantando alguém do chão, ele está levantando o nível de alguém aqui. Receba a presença dele, receba. Aleluia. E manaba candala manaba xandalaia, e candala baixara bacanda labasteia, e canta laba xandalabaia. Volte ao teu nível espiritual que você tinha, volte à espiritualidade que você tinha, volte à oração que você orava, volte ao jejum que você jejuava. Levanta teu nível, Jesus está te dando a mão hoje. Levanta, levanta, levanta. Receba renovo de Deus aí agora. Receba renovo do Espírito Santo aí agora. Receba, 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 receba a cabana, receba a cabana, receba, 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 balabalabalaba. Receba renovo de Deus aí, cabana. Volte ao nível espiritual que você tinha. Volte às primeiras obras. Volte a ter o temor que você tinha. Volte a jejuar como você jejuava. Volte a orar. Olha o fogo de Deus pegando o cabana aí. Olha a unção de Deus descendo no cabana.
Aleluia. Glória a Deus. Meus irmãos, aquele homem descia de Jerusalém para Jericó. O que ele foi fazer em Jericó, pastor? Não sei. Eu só sei o que aconteceu com ele. Quando alguns de nós se enfraquecem na fé, são tantas dúvidas. Meu Deus, mas aquele irmão era uma bênção. Meu Deus, mas aquela irmã era uma bênção. O que aconteceu com ele? O que aconteceu? Aquele homem foi apanhado pelos salteadores. Só que aqui eu vejo uma ordem inversa. Geralmente durante um assalto, o salteador, primeiro ele bate e espanca a vítima, e depois ele rouba. Nesse caso, primeiro ele roubou a vítima. Ele poderia ter roubado a vítima e dito assim, ó, vai embora. Porque a Bíblia fala salteadores no plural, não era um só, eram vários. Poderia ter roubado a vítima e dito, vai embora. Mas não. Primeiramente roubou a vítima, em vez de deixar embora, espancou a vítima. Por que isso, pastor? Porque é a comparação de João 10:10. O ladrão, representado por Satanás, ele vem para roubar, matar e destruir. Primeiro ele rouba, depois ele mata, depois ele destrói. E quem que ele consegue pegar para roubar, matar e destruir? Quem está no caminho para Jericó. E Deus não trouxe essa palavra em vão aqui nessa noite. Tem alguém aqui que está descendo para Jericó. O Senhor está dizendo para você, volte para Jerusalém de volta. Volta para Jerusalém. Volta enquanto há tempo. Volta. 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 Volta para a madrugada. Volta para a vigilância. Volta para o temor a Deus. Volta a passar zíper na boca. Aprenda a entrar mudo e sair calado. Aprenda a fechar os teus olhos para o que os homens fazem, porque perfeito é só Deus. Volta, volta, volta. Sabe por que aquele homem não voltou para Jerusalém? Porque ele não sabia do perigo que esperava ele. Você que está baixando o teu nível, eu preciso te alertar antes que seja tarde. Você não vai poder dizer que o teu pastor não te alertou. Cuidado, você que está descendo para Jericó, você não conhece o perigo que te espera. Você não conhece. Os salteadores o roubaram, depois o espancaram e o deixaram meio morto. Por que não deixaram ele morto? Para a Bíblia representar exatamente a situação de muitos de nós hoje em dia. Tem carteirinha de membro, participa da Santa Ceia, canta, prega, evangeliza, faz tanta coisa na igreja, parece que está vivo, mas está morto. Fisicamente está vivo, ministerialmente está vivo, é dizimista, é ofertante, mas está morto. Está morto. A boa notícia dessa noite é que Jesus ressuscita morto também. Jesus levanta quem está morto também. Ele é a ressurreição e a vida. Ele levanta. Ele levanta. Aí aquele homem está ali morto, à beira do caminho. Morto não, meio morto. E na situação que ele está meio morto, passam dois personagens religiosos por ali. Primeiro passa um sacerdote, depois passa um levita. Só que eles observam o estado daquele homem. Eles podem até reconhecer que esse homem era judeu. Eles olham de longe, é um judeu, mas eu não posso tocar nele. Passa de largo. O sacerdote passa por ele e não faz nada. Depois o levita passa por ele, dá volta e não faz nada. Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Quem aqui em nosso meio acha que o levita e o sacerdote deveriam tocar naquele homem, levantar aquele homem e tentar reanimar aquele homem? Quem acha? Levanta a mão. Acontece o seguinte: tinha um código dentro do próprio Pentateuco, Números capítulo 19 verso 11. Aquele que tocar em algum morto, cadáver de algum homem, será imundo por 7 dias. Ou seja, o sacerdote teria que se purificar. Depois de 7 dias não podia fazer seu ofício. O levita não poderia realizar o seu ofício, e o salário deles era em grãos, em cereais e em carne. E a família ia ficar sem grão, cereal e carne por 7 dias. E ele não queria arriscar
por causa da família deles, por causa da condição de vida deles. Nem o sacerdote e nem o levita, e não fizeram nada por aquele homem. E ele ficou ali, na beira do caminho. Por quê? Porque ele estava descendo de Jerusalém para Jericó. O que ele foi fazer lá, pastor? Não sei, eu só sei a tendência é continuar em movimento. Quando alguém está descendo para Jericó, você fala: irmã, não faça isso, é perigoso. Ela fala: não, agora estou decidida. Você chama o irmão e fala: irmão, pelo amor de Deus, a tua conduta é reprovável, volte para a doutrina, meu querido, o que você está fazendo é errado. Ele diz: não, eu li pela palavra, eu escutei o pregador falando de tal, é assim que eu vou fazer. E você tenta aconselhar, e a pessoa não quer ouvir, a pessoa não quer abrir o coração. É igual o sacerdote não pode fazer nada por aquele homem. O levita, quem que é o levita? O levita são os irmãos da igreja. Os irmãos tentam aconselhar, vamos fazer uma campanha de oração, manda um WhatsApp, manda versículo bíblico, mas quando a pessoa está descendo, ninguém pode fazer mais nada, nem o levita, nem o sacerdote. E aonde a pessoa morre e fica ali caída, prostrada, às vezes ninguém passa por ela, porque sabe que a pessoa já está imunda no pecado. A única esperança desta pessoa, a única esperança é o bom samaritano, que chega na hora. Somente ele, somente Jesus. Aleluia. Só Jesus. Tem alguém aqui que está quase morto, à beira do caminho. Está igual aquele homem que desceu de Jerusalém para Jericó. Eu, diácono Milton, muita gente me chama de pastor, mas é só por respeito e consideração. Eu não sou pastor, sou um diácono. Diácono Milton não consegue te ajudar muito. Ora por você, te abraça, chora com você, lê um versículo, te dá um aconselhamento lá na sala pastoral, mas não vai conseguir resolver muito. Membros da igreja tentam te ajudar, te aconselhar, e às vezes é perigoso o teu problema ficar maior por causa da fofoca, e tem gente que acaba acrescentando o tamanho do problema, aumenta o problema quando você comenta o que se faz com você e com as outras pessoas. Essa era a situação daquele homem. Ele foi descendo. Daqui a pouco ele não conseguia subir mais para voltar para Jerusalém. Daqui a pouco ele não conseguia voltar, estava quase morto. Essa era a situação dele. Mas graças a Deus que chegou o bom samaritano. E o bom samaritano nunca chega de mão vazia. Ele trouxe vinho e azeite para curar as feridas, para devolver a alegria, para restaurar de novo. Aleluia. Aleluia. O vinho é a alegria. Quando alguém está baixando o nível espiritual, a pessoa chega num ponto que ela não tem nem gosto de viver, não tem prazer de viver, não tem prazer em mais nada. Porque o mesmo diabo que era tentador quando a pessoa estava lá em Jerusalém, quando a pessoa chega em Jericó, ele não precisa mais ser o tentador. Agora em Jericó ele é o acusador. E a pessoa agora não tem mais força. O que os irmãos vão pensar de mim? O que Deus pensa de mim? E a pessoa fica lá, naquele nível deplorável. A pessoa fica lá perto de morrer à míngua. Oh glória! Mas o bom samaritano, ele chega com vinho, ele chega com azeite novo, coloca nas feridas, toma a pessoa nos seus braços, coloca em cima da cavalgadura, leva até a próxima estalagem que tem e promete: eu vou pagar tudo o que custar para recuperar a vida desta pessoa. Leva aquela pessoa para a estalagem e devolve para aquela pessoa as expectativas de vida. Deixa eu falar uma coisa para você: o desviado, o pecador, só tem tristeza na alma. Você que está flertando com Jericó, querendo sair de Jerusalém, querendo baixar o teu nível, dizendo: não, esta igreja é muito apertada, esta doutrina é muito dura, esse discurso é incompatível com o que a Bíblia ensina. Não, meu querido, você vai perceber que se você descer para Jericó, você vai ter saudade do gozo do Espírito Santo que você tinha aqui em cima, e você não tem lá embaixo. Os milagres e as operações de cura divina aqui em cima, você não tem lá embaixo. A libertação de endemoniados aqui em cima não acontece lá embaixo. Permaneça no nível que Deus colocou você. Permaneça no nível que Deus colocou você. Aleluia. Eu quero finalizar a mensagem nessa noite falando para vocês de 3 pessoas que conseguiram escapar da maldição de Jericó. A primeira foi Raabe. Quando eu falo de Raabe, não tem como eu não me lembrar de prostituição, porque ela era uma meretriz. Ela tinha cometido diversos pecados de prostituição.
adultério, fornicação, tudo que você imaginar. Talvez quando ela completou 12 anos, no início da puberdade, talvez ela já foi obrigada a vender seu corpo para os viajantes que cruzavam a Palestina, a Jordânia, a Cisjordânia e Transjordânia. Desde os 12 anos, ela sendo utilizada para a prostituição. Mas um dia Deus mandou socorro. As muralhas de Jericó caíram. E não somente caíram para o povo de Israel ser vitorioso, mas as muralhas caíram para Raabe sair dali. E ela saiu, mesmo sendo uma prostituta, ela entrou na genealogia de Jesus Cristo. Preste atenção, não importa qual seja o teu nível de pecado, não importa qual seja o teu nível de miséria, você está lá embaixo em Jericó. Jesus tem prazer de te visitar lá embaixo e te colocar aqui em cima de novo. Ele quer libertar você, Ele quer salvar você, Ele pode fazer isso com você. Jesus pode. Jesus, Jesus, Jesus. Aleluia, aleluia. A segunda pessoa que escapou da maldição de Jericó se chama Zaqueu. De baixa estatura física, mas de alto poder aquisitivo. Ele não era publicano, ele era chefe dos publicanos. E este homem chamado Zaqueu, um dia, ele teve o privilégio de ter um encontro com Jesus. Sabe onde? Jericó. Pastor, o que Jesus foi fazer lá? Parece que Jesus tem um costume de descer às regiões mais baixas e levantar as pessoas que perecem lá embaixo. Zaqueu foi liberto da maldição de Jericó. Pastor, mas a Bíblia não mostra que ele saiu de Jericó, que ele foi embora de Jericó. Não tem problema. Mesmo ele estando em Jericó, ele recebeu Jesus dentro da casa dele. E quando Jesus entra dentro de uma casa, você pode morar em Jericó, você pode morar no Brasil, ou pode morar no planeta Terra, que está podre e pervertido igual está hoje. Mas se nós temos Jesus dentro da nossa casa, a maldição de Jericó não consegue nos tocar. A maldição de Jericó não consegue nos alcançar. Porque Jesus está dentro da nossa casa. Glória a Deus. Glória a Deus. E a última pessoa que escapou, fiquem de pé, por favor. Vocês sabem quem foi? Quem foi? Quem? Bartimeu. Estava mendigando. Aonde, pastor? Jericó. Com a capa suja, fedorenta. Todo mundo desprezava ele pela condição dele. O que de bom poderia acontecer lá em Jericó? Nada. Nada. Já ouviu falar de uma cidade pacata, chata? 250 metros abaixo do nível do mar. O que alguém vai fazer numa cidade dessa? De repente Jesus passa por aquela cidade pacata, cidade quieta, tão silenciosa que dá para escutar os grilos cantando, de tão silenciosa que era. Daqui a pouco, um alarido, um clamor, grito, júbilo, alegria. O que está acontecendo em Jericó? O que está acontecendo em Jericó? Jesus está passando por Jericó. E quando Jesus passa por Jericó, Jesus cura Bartimeu. E quando Bartimeu, que estava à beira do caminho mendigando, igual aquele homem que foi espancado porque ele desceu de Jerusalém para Jericó, o Bartimeu é curado. E a Bíblia diz que ele logo seguiu Jesus pelo caminho. Logo seguiu Jesus pelo? Qual que era o caminho de Jesus? Jesus morreu onde? Jerusalém. Quando ele seguiu Jesus pelo caminho, sabe qual que era o caminho? O caminho de Jericó para Jerusalém. Ele subiu o nível dele, escapou da maldição de Jericó. Jesus está te chamando aqui hoje para você escapar da maldição de Jericó.